Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Hoje, aqui no Repórter Visual, começa uma série de 3 capítulos para falar de um dos maiores tesouros que uma pessoa pode deixar para outra. O livro é um ponto de encontro entre épocas, histórias e realidades. Você vai conhecer agora o resultado de uma garimpagem que durou 80 anos e juntou 2 amigos, Rubens Borbas Moraes e José Mindlin. Rubens doou cerca de 1.700 livros ao bibliógrafo José Mindlin para que ele fizesse uma biblioteca pública e não separasse jamais os livros. Mindlin já era o maior colecionador particular de livros raros do país. Em 2013, a junção da coleção formou a Brasiliana, uma biblioteca que funciona dentro da Universidade de São Paulo e hoje é fonte de pesquisa para estudiosos da língua portuguesa. Quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta e levava um tombo, ganhava um livro como prêmio de consolação. Cada um no seu aniversário ganhava presente, os outros ganhavam um livro. Quando levava a gente para a escola de manhã, ele levava cedo, ele parava o carro, ficava lendo 1 hora e depois ele ia para o trabalho. Em tudo que ele falava, transparecia o amor pelos livros, né? E ele sempre que recebia uma pessoa estranha na casa dele, ele convidava para sentar na biblioteca dele, para conversar. Se durante a conversa a pessoa olhasse para os livros, e daí eles tratavam do assunto de negócios e enveredavam por uma conversa mais longa, sem hora para terminar, sobre livros e literatura. Se a pessoa em 5, 10 minutos só falasse do assunto para o qual tinha procurado o Mindlin e nem olhasse para os livros com curiosidade, com estupefação, ele falava, bom, então já encerramos nosso assunto, até logo, foi um prazer conhecê-lo. Ele descobriu que os sebos, onde ele buscava os livros, não conversavam uns com os outros e não sabiam os preços. Ele comprava por 20 num e levava para o outro e queria vender por 30. Quando vendia, ele, em vez de receber o dinheiro, ele recebia em livros. E assim ele ia circulando livros para lá e para cá e ia ficando com o que ele queria. Quem forma uma biblioteca é depositário dos livros, não é dono. Nós estamos fazendo isto com a Brasiliana nossa, doando à Universidade de São Paulo, porque os livros de Brasiliana formam um conjunto indivisível. Ele batalhou muito para que essa ideia da biblioteca se tornasse realidade. Ela só foi concluída 3 anos depois da morte dele. Para nós, da área de livro, a história do livro está toda aqui, a história da cultura brasileira, principalmente. Porque você não é só o conteúdo do livro, o livro como objeto ele tem sua história, quer dizer, a forma que ele foi produzido. O erro tipográfico que apareceu numa edição do Machado de Assis, que no lugar do cegara, numa palavra cegara, apareceu um A, então a palavra ficou cagara. E aí dizem que o Machado de Assis ficou muito bravo, que corrigiu 1 a 1 os exemplares, essas coisas. Isso é pesquisa, isso faz parte da nossa história. Nós temos um pedaço da história do país aqui nessa biblioteca, uma história da vida, né, do Dr. Mindlin. E cada dia a gente tenta manter essa coleção o melhor possível, no melhor estado possível, para que mais pessoas possam consultar isso ao longo do tempo. O Brasil terminou na 3ª colocação do quadro geral de medalhas da 7ª edição dos Jogos Mundiais Militares. O repórter Igor Santos fez um balanço sobre o legado do evento para a China e para o esporte.
uma mistura do tradicional com o novo. Assim é Wuhan, uma das cidades mais antigas da China e do mundo, com 3.500 anos de história. Foi um dos pontos de maior concentração populacional nos primórdios da civilização chinesa, por conta do rio Yangtze, que tornava o solo ao redor bom para a atividade agrícola. Hoje, Wuhan se diferencia das outras gigantes cidades chinesas por sempre estar se renovando. Isso porque é lá que fica o maior polo universitário do país. São 83 no total, a grande maioria pública. O ar moderno que se vê nas ruas da cidade, principalmente à noite, se deve muito às ideias que saem das universidades. Um visual que não tem mais do que 3 anos. 3 anos também foi o tempo máximo para construir as novas arenas usadas nos Jogos Mundiais Militares. E por falar em arenas, não foi preciso levantar tantas assim, porque algumas já existiam. São justamente os ginásios universitários, que abrigaram o judô e o boxe, por exemplo. Os rostos jovens, que ainda estão atrás de um diploma, também foram vistos nos 10 dias de competição. Afinal, muitos dos mais de 236 mil voluntários que trabalharam nos Jogos são estudantes. Wang Xinyue, de 21 anos, estuda Ciências da Informação. Ela destaca que agora que os Jogos acabaram, as instalações vão poder ser usadas de forma gratuita pela população. Esse vai ser o grande legado para as próximas gerações. Ela desistiu da ideia de tentar um mestrado fora de Wuhan, exatamente pelas novas condições que tem na cidade onde nasceu. E nos próximos anos, quando talvez já tiver filhos, ela vai continuar acompanhando os Jogos Mundiais Militares. O espírito da competição vai permanecer por lá. O espetáculo de luzes de Wuhan se despede dos Jogos Mundiais Militares. Agora, quem fica para contar os próximos episódios dessa história são os atletas. É sempre bom ter competições de alto nível. Então, os Jogos Mundial Militar é também muito importante. E eu acredito que se os países começarem, a ter esse programa de atletas de alto rendimento passando a serem militares, eu acredito que o nível vai se igualar à Olimpíada. Em Wuhan, já foram 67 atletas com título olímpico ou mundial no currículo. Os Jogos também tiveram pioneirismo, como no caso da prova das duplas mistas do tiro com arco, que reuniu atletas com e sem deficiência e teve ouro para o Brasil, inclusive, com Marcos Vinícius da Almeida e Juan Urrejola. Uma ideia que foi aprovada e, quem sabe, possa aparecer em outras modalidades também mais para frente. Ele aprendeu, eu aprendi, e foi algo além do pódio, Então, eu acho que seria uma evolução, acho que é um caminho de evolução em juntar isso e ter, às vezes o pessoal do Paralímpico fala, não tem tanta visibilidade, talvez seja uma das soluções, a junção, então, acho que é o caminho. Os próximos Jogos ainda não têm sede, então não há nem como prever o que se pode esperar. Superar Wuhan vai ser difícil. O maior evento da história da cidade foi também o maior da história da competição. E agora os atletas querem mais. Não é mesmo, Netinho? Claro. Tenho que conseguir o bicampeonato, campeão, Um evento como esse aqui, a gente não pode ficar de fora. O Enem é acessível a candidatos surdos ou com alguma deficiência auditiva. Todas as questões da prova são traduzidas para a língua brasileira de sinais, a Libras. E a nossa equipe foi mostrar como é a preparação dos alunos do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Português é um dos maiores desafios dos alunos surdos na preparação para o Enem. Muitas vezes, Libras é a primeira língua deles. Joselane dá aula de língua portuguesa e literatura no curso preparatório do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele pensa em Libras para fazer em português.
Então ele vai esquecendo. É como uma pessoa que está estudando uma outra língua qualquer, que desconhece, né? Ele vai cometer alguns enganos. A gente fica vendo ali os vídeos, aí às vezes o tempo não dá, a gente tem que tentar concluir o tempo para poder responder ainda no cartão resposta, isso foi bem difícil. Essa é a terceira edição do Enem com vídeo prova, em que todas as questões são apresentadas aos candidatos em Libras. Antes disso, os surdos tinham que fazer o exame em português. O intérprete de Libras só passava instruções gerais na hora do teste e tirava dúvidas. Este ano será a segunda tentativa de Giovanni no Enem. Eu tenho interesse, né, em fazer pedagogia, né, e espero poder alcançar o objetivo, né? Eu quero muito passar, O nosso objetivo não é tão somente preparar para o Enem, preparar para exames de seleção vestibulares, né? Mas prepará-los para a vida, prepará-los para o mercado de trabalho. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.